Como é que uma força divina pode ser onipotente e, ao mesmo tempo, nós, seres humanos, sermos de fato responsáveis pelas nossas escolhas? Essa tensão, olha, não é de hoje. Na verdade, ela causou uma crise séculos atrás, forçando um dos maiores pensadores da história, Santo Agostinho, a entrar em cena. Ok, vamos fundo nisso. A questão que botou fogo no parquinho foi a seguinte: a salvação depende totalmente de Deus ou o nosso esforço aqui na Terra tem um papel de verdade? Para alguns, parecia que exaltar um significava anular completamente o outro. E olha, isso não era um debatezinho abstrato, não. Tudo começou num lugar real, o mosteiro de Hadrumeto, lá no norte da África. Quando os textos de Agostinho sobre o poder total da graça de Deus chegaram por lá, eles causaram uma confusão danada entre os monges, gerando uma espécie de paralisia espiritual. O dilema era pesado. Pensa bem, se a salvação é um presente que vem inteiramente da graça de Deus, então, qual o sentido de todo o esforço diário dos monges? Para que serve a disciplina, a oração, a luta moral de todo dia? Alguns chegaram a uma conclusão bem perigosa. E essa conclusão é o que a gente pode chamar de fatalismo. Aquela ideia de que, se Deus já decidiu tudo, nossas ações não valem de nada. É exatamente contra essa interpretação que Agostinho se levanta para escrever, dizendo que isso era uma distorção total do que ele pensava. Para a gente entender a resposta de Agostinho, primeiro a gente precisa olhar para um dos dois erros que ele combatia. De um lado do ringue, tinha a ideia de que a vontade humana, sozinha, por si só, podia alcançar o bem. Essa visão, que ficou conhecida como pelagianismo, era para Agostinho um erro de puro orgulho. Era como se a pessoa batesse no peito e dissesse: "Eu consigo sozinho". Ele descreveu isso como cair para a direita, um excesso de confiança na nossa capacidade que, no fundo, diminuía a necessidade de Deus. E aí, no outro extremo, a gente tem um problema que explodiu lá em Hadrumeto. A reação exagerada à ideia da graça divina, que levou à conclusão de que a vontade humana não servia para absolutamente nada. O perigo prático dessa ideia é imenso. Se o esforço não importa, por que lutar contra o pecado? Para que rezar? Agostinho chamou isso de cair para a esquerda, uma preguiça, uma negligência moral que nascia de um jeito errado de entender a graça. E isso aqui mostra de forma brilhante os dois abismos que Agostinho queria evitar. De um lado, o orgulho de achar que a gente não precisa de Deus. Do outro, a negligência de achar que a gente não precisa agir. Os dois, para ele, erravam ao criar uma oposição que não existe. Essa frase do próprio Agostinho resume o dilema perfeitamente. Para ele, essas duas verdades eram inegociáveis. A graça de Deus tem que ser real para a salvação ser possível, e o livre-arbítrio tem que ser real para que a justiça e a responsabilidade moral façam algum sentido. Então, como é que ele resolve essa sinuca de bico? A solução de Agostinho é uma síntese simplesmente genial. Ele vai argumentar que a graça e a liberdade não estão competindo. Pelo contrário, a graça é justamente o que torna a verdadeira liberdade possível. Vamos ver o passo a passo. Primeiro, Agostinho diz que sim, a vontade livre existe, mas ela está ferida, está enfraquecida. Aí, a graça divina entra como se fosse um remédio. Ela não força, ela cura e fortalece a vontade. E só então, com a vontade restaurada, a pessoa pode cooperar de verdade com Deus. Então, o ponto crucial é este: a graça não cancela a liberdade humana, ela a liberta. Liberta a vontade da sua própria fraqueza para que ela possa finalmente fazer aquilo para o qual foi criada, escolher o bem. E isso também queria dizer que as práticas dos monges não eram inúteis, muito pelo contrário. Quando um monge corrigia o outro, isso não era uma ação só humana que competia com Deus. Para Agostinho, essa correção era um dos instrumentos que a própria graça usava para agir no mundo. E por que essa discussão de 1.600 anos atrás ainda é tão relevante? Porque essa mentalidade fatalista, ela está longe de ter sumido. Na verdade, a gente a encontra por aí o tempo todo. É uma frase que se escuta muito por aí, não é? Uma espécie de resignação passiva que usa a soberania de Deus como uma desculpa para não fazer nada. É exatamente a mesma lógica que os monges de Hadrumeto estavam usando. A resposta de Agostinho para isso seria clara e direta. O erro está em imaginar uma oposição onde, na verdade, existe uma parceria. Deus quer agir através do nosso esforço, da nossa vigilância e das nossas escolhas, e não apesar delas. A gente vê então que o ensinamento de Agostinho tem um alvo duplo. Ele ataca o orgulho,
nos lembrando que não podemos fazer nada de bom sem a ajuda divina, e ele ataca a negligência, nos lembrando que essa ajuda divina exige a nossa resposta e a nossa ação. No fim das contas, a mensagem é super incisiva. A doutrina da graça não é um convite para passividade. Pelo contrário, é um chamado para uma vida de humildade e, ao mesmo tempo, de um intenso combate espiritual e de responsabilidade moral. Então, a questão final não é escolher entre depender de Deus e ser responsável. A grande sacada de Agostinho é que a dependência radical é o que, na verdade, torna a responsabilidade real possível. As duas coisas não se opõem, elas andam de mãos dadas.